gerenciar nossas emoções. Esta palestra começa uma nova série que vamos apresentar, denominada Qualidade de Vida. Por que começar com as emoções? As emoções significam uma dimensão enorme, importantíssima da nossa vida interior. Vamos imaginar um iceberg. O que nós vemos de um iceberg, dizem os entendidos, é apenas 1/8 do volume total da rocha. Então, 7/8 a gente não vê, mas sabe que está lá. O pessoal do Titanic que eu diga, viu aquele pedacinho de gelo e pensou, não, é só aquilo, bateu e afundou. Então, as nossas emoções, hoje em dia, com as pesquisas, principalmente da neurociência, significam um bloco importantíssimo da realidade humana. Bem, houve um tempo, principalmente até o início desse século XXI, em que aqui no Ocidente se acreditava que ser humano é aquela realidade racional. Penso, logo existo. Essa visão que prevalece ainda hoje nos meios científicos. Pois bem, as nossas emoções, hoje, há muito mais pesquisas, inclusive do laboratório, elas estão ultrapassando a importância existencial, vivencial, de tomada de decisão da nossa personalidade. Qual é a função das nossas emoções? Nós somos uma complexidade, nós somos um sistema, nós somos uma infraestrutura altamente sofisticada. Então nós temos uma rede chamada sistema nervoso, nós temos uma outra rede do nosso sistema hormonal, nós temos um sistema esquelético, nós temos uma estrutura muscular, nós temos uma corrente de comunicação do nosso sangue, enfim, é uma tremenda complexidade. Essa coisa interior que nós não vemos, mas que cada um dos departamentos da ciência humana vem estudando com profundidade, obviamente depende de uma coesão, de uma gerência, de uma administração. E a tendência atual é dizer o seguinte aqui, não é o raciocínio racional, não é a parte apenas de lógica que influi nisso, mas as emoções desempenham um papel de interação, interdependência e de gerenciamento. É o que nós chamamos de aquele lado automático da nossa vida. Não se vê, mas está lá. Se pressupõe porque o resultado geral do nosso comportamento não é caótico, não é sem nexo. Até há alguns que dizem que existe um objetivo, existe um alvo. Nós não vivemos de qualquer jeito jogados de um lado para outro. Então, quando pegamos a psicologia do consciente e a psicologia do inconsciente, é perfeitamente possível dizer o seguinte: o nosso inconsciente tem uma função. Há toda uma infraestrutura de que não temos consciência, e por isso é inconsciente, cujo papel é exatamente coordenar organizadamente essa interdependência para que nós, como uma unidade, com uma individualidade, com uma personalidade, funcionemos bem. Nós somos um sistema. O que é sistema? É toda organização que tem pelo menos 3
atividades. O sistema tem objetivo próprio, o sistema tem uma infraestrutura que é consequência do objetivo, e o sistema tem atividades que são consequência da estrutura e do objetivo. Portanto, se somos um sistema, nós gastamos energia, que é entropia. Mas por que nós gastamos energia? Há uma tendência natural em todo sistema de diminuir a sua eficiência. Daí, um outro lado importante que é parte integrante do sistema, que é a homeostase. Se tivéssemos apenas entropia, iríamos gastando energia, até que eventualmente desapareceríamos. Com todo respeito, é a morte. É a grande vitória da entropia. Mas para não prevenir, mas para equilibrar a realidade sistêmica, nós temos um outro processo chamado homeostase. O que é homeostase? É essa atividade do sistema que visa ou manter o nosso equilíbrio funcional ou repor o equilíbrio funcional. Então, por exemplo, o que é fome? É a nossa entropia dizendo, escuta, o nível de energia está caindo. O que é apetite? É a homeostase dizendo, procura comida. E eu, ao comer, eu reponho as minhas calorias, as minhas energias, e o corpo continua a funcionar adequadamente. Então, quando nós estudamos as nossas emoções, nós estamos exatamente examinando uma das coisas mais estratégicas do nosso mundo interior, da nossa vida interior, que é essa capacidade das nossas entranhas, de toda a nossa infraestrutura, de detectar o comportamento adequado, a adaptação adequada, de detectar o que nós temos que fazer para que hajamos de uma forma funcional, efetiva, eficiente, de acordo com as nossas necessidades e objetivos. Então, como gerenciar nossas emoções, antes de mais nada, implica em entender o papel das emoções nessa complexidade chamada organismo, sistema humano, na nossa vida interior. Nem sempre nos damos conta, nem sempre temos consciência, e por isso é inconsciente, mas é importante. E cada vez mais, vários setores da vida científica e até filosófica estão a nos dizer que devemos dar muito mais valor, muito mais importância. E temos que compreender melhor o papel das emoções nesse trabalho sofisticadíssimo que é viver eficientemente no meio ambiente, não somente físico, não somente químico, mas social também. Essa complexidade humana que é viver numa sociedade. Por isso, esse primeiro segmento de como gerenciar nossas emoções está focalizando as emoções, as nossas emoções e o seu significado na nossa vida interior. As emoções têm que ser compreendidas, têm que ser estudadas, têm que ser levadas a sério, para que nós não sejamos vítimas dela, ao contrário, para que nós nos beneficiemos delas. As nossas emoções são importantes para o processo homeostático da nossa vida.